Bom dia a todos. Muito bom ver cada um de vocês aqui nessa manhã fria. Só lembrando que ainda não é inverno, né? Dias melhores, mais frio. Isso é uma palavra animadora, meu. É. Não é inverno. Não é inverno. Pois é, gente, falando em palavra animadora, hoje eu decidi trazer uma que não é animadora. E eu ia continuar falando sobre Daniel 4 hoje, mas aconteceram algumas coisas durante a semana, alguns eventos na minha vida, nas nossas vidas, e algumas coisas que Deus me ensinou, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E não tenho nada anotado aqui também, tá? Eu tenho só 4 versículos que eu quero trazer depois, mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida cristã. Essa vida que vocês conhecem muito bem. É uma vida de paz, de alegria, de vitória, de realizações, de conquistas, de triunfos. Uma vida aquela vida assim, que tu sabe que tu ora e Deus te responde imediatamente. É uma vida maravilhosa, fantástica. Eu quero falar um pouquinho da vida cristã hoje. Concordam comigo que a vida cristã é assim? Não. Pecadores, raça de víboras, Jesus diria isso. É justamente isso, irmãos, a vida cristã não é assim. Não é. E às vezes a gente se atrapalha por não entender isso. A gente se atrapalha por pensar que a vida cristã, ou ser filho de Deus, ou andar com o Senhor, é sinônimo de vai dar tudo certo. Mas tem muitas coisas que não dão certo. Né? Eu não sei se já aconteceu contigo de tu ter algo assim bem importante que precisava acontecer na tua vida naquele dia, aí tu cumpre o protocolo. Tu levanta de manhã, louvando ao Senhor. Senhor, obrigado. Glória a Deus por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse sol lindo. Tu é Criador dos céus e da terra. Nós acabamos de cantar porque a tua mão sustenta o céu, sustenta a terra, sustenta a minha vida. Deus, tu é bom. Né? Tu está cumprindo o protocolo e tu ora, tu passa o dia orando, tu ora em línguas, porque tu sabe que isso libera, né? A vida interior, e tu vai orando, e aí chega na hora de então tu receber a bênção, das coisas darem certo. Tu fez tudo que o protocolo mandava, e chega na hora e não deu certo. Para piorar a situação, tu olha ao teu redor e tu vê várias pessoas que talvez não saibam o que tu sabe a respeito da vida cristã, a respeito de Jesus, a respeito da obra dele na cruz, a respeito da grandeza de Deus como nosso Pai. Tu olha ao redor e tu vê aquelas pessoas se dando super bem. Naquela situação que tu tanto clamou, que tu pediu, que tu orou, e aí elas se deram bem. Tu não. Não sei se já aconteceu contigo de tu ter que tomar uma decisão, assim, bem importante na tua vida. Tu toma uma decisão e tu sabe que tu tem que saber qual é a vontade de Deus, né? Não é isso que a gente sempre pensa? Deus, qual é a tua vontade? Devo fazer isso, não devo fazer? Devo comprar, não devo comprar? Devo sair, não devo sair? Devo ir lá, não devo ir? Devo falar com uma pessoa, não? E sempre busca a vontade de Deus, aquela coisa, Deus, qual é a tua vontade? E tu ora, né? Tu ora, tu pede para Deus, tu fica esperando, aí tu faz que nem foi Josafá ou Gideão, né? Que fez aquela prova da lã, colocou a lã no sereno e disse para Deus, se essa lã ficar seca nesse sereno, então eu vou entender que tu está me liberando para fazer tal coisa. E a lã ficou sequinha. Né? E tu faz todas as provas de Gideão, de Josafá, de Davi, do rei Davi, de Salomão, de tudo que tu conhece que tu pode fazer de prova, tu faz. E aí tu pensa, bom, então agora Deus confirmou e tu toma a decisão. E aí, nos dias que se seguem, dá a impressão que aquela decisão não foi a melhor. Não foi a que tu deveria ter tomado. Não sei se já aconteceu isso contigo, eu só estou pensando em algumas coisas assim que às vezes acontecem com a gente, né? E aí a gente começa a colocar em xeque. Pô, Deus, onde é que tu tá? Será que tudo que eu creio é verdade?
Será que tudo isso que eu falo para os meus irmãos realmente é assim mesmo? Ou será que isso tudo, não sei, talvez eu possa estar te ouvindo mal? E quando a gente quer ouvir Deus? Já aconteceu contigo? Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu preciso saber o que fazer. Me dá uma palavra com respeito a esse assunto. E tu está lendo a Bíblia porque tu está cumprindo o protocolo, tu está fazendo o que tem que fazer feito. Tu não está fazendo porque, simplesmente porque tu precisa. Não, tu está fazendo porque precisa ser feito. Que tu sabe que é o correto e é. Quando tu está lendo a palavra, daqui a pouco te salta um versículo aos olhos. E aí tu sente no teu coração que Deus falou alguma coisa. E tu coloca toda a tua fé naquilo que Ele te falou. E aí tu sai, bem valente, tem uma palavra de Deus. Aí chega lá na frente, não se cumpre. Aquilo que tu achou que Deus tinha falado, bom, talvez Ele falou, mas tu não entendeu como Ele queria falar. Talvez Ele também não falou. Daí? Talvez foi aquela necessidade da tua alma de ouvir alguma coisa, de ter alguma certeza, de ter alguma convicção a respeito daquele assunto, aí tu vai lá e encontra uma palavra, Deus falou comigo. Talvez seja isso. Não sei. Estou pensando aqui. Isso faz parte da vida cristã, será, irmãos? Essas coisas que eu estou falando aqui, as perdas que acontecem na vida da gente, as dores, as tristezas, as injustiças, quanta injustiça que acontece, né? Que tu fica pensando, poxa, mas isso é injusto, por que ele está fazendo isso? O que acontece? Será que isso é normal na vida cristã? Será que é comum isso acontecer na vida cristã? O que vocês acham? Me ajudem aí, hoje eu não estou a fim de pregar. Acho que sim. É? Pior que é, né, gente? E uma das lições que eu tomei essa semana é entender isso. Sabe? Não é que eu achava que era diferente, que era mar de rosa. Não, a gente já passou por tanta coisa, né? Mas às vezes tu começa a colocar expectativas e pensa assim, uau, agora eu encontrei a nuvem que eu posso surfar tudo, né? E não é assim. Não é assim. Durante toda a nossa vida a gente vai passar por dificuldade, vai passar por tribulação, vai passar por algumas necessidades, vai passar por perdas. É isso mesmo. E qualquer evangelho que diga diferente disso é mentiroso, não é verdade. Aí eu fico pensando, o que nos atrai a Deus? Muitas vezes a gente ora, silêncio. Poxa, mas a Bíblia não chama, não fala que a gente tem que ter relacionamento com Deus, a gente fala, a gente ouve, ele ouve. Não é assim que é para ser? É, justamente assim que é para ser. Mas e por que às vezes não acontece? Por que às vezes parece que o céu se cala? Por que às vezes parece que o mundo ao teu redor desaba? Por que acontecem essas coisas? E eu creio, irmãos, que realmente isso tudo faz parte da vida cristã e tudo faz parte de um processo de crescimento para a vida de cada um de nós. Aquele gigante que é gigante para mim, para o Marcos é um anãozinho. Mas aquele anãozinho para o Marcos é um gigante para mim. E é assim mesmo. E é por isso que é bom ser igreja. Sabe? Porque quando a gente está fraco, o cara aqui do lado, o irmão, a irmã, né? Primo, está forte, né? Quando a gente caiu, está ali fraquejando, aí tem outro do lado que vem e levanta, ajuda, né? Eu creio que outra coisa que acontece nesses processos assim, da vida da gente é trazer para fora o que ainda precisa ser tratado, né? Essa semana o que tinha de pior de mim vem para fora de novo. Vocês podem estar chocados, né? Tem coisa ruim em Nobel. Que coisa. Acho que assim precisa de igreja. Vamos para um outro lugar que tem um pastor que não tem problema, né? Acho que é a melhor solução, é assim que se faz, é assim que se age, né? Não, gente, eu quero dizer para vocês, não acreditem em quem não tem problema. Não ouçam quem não tem problema, porque ele é mentiroso. Ele está mentindo para ti. Se a vida dele é um mar de rosas, ele está mentindo para ti. Eu sou quem eu sou, e uma das outras coisas que eu aprendi essa semana é que Deus ele respeita a minha originalidade, como Ele me criou, mas Ele me trata.
né? Ele mexe comigo, ele faz algumas coisas para eu me render, me dobrar. E a minha semana foi muito ruim, gente. Pensa numa semana ruim. Ela foi bem ruim. E aí, na sexta-feira de tarde, eu não estava mais com vontade de ler a Bíblia, não estava mais a fim de orar, porque Deus não tinha falado comigo como eu achei que Ele tinha falado. Estava assim meio de saco cheio de tudo, sabe? Aí eu vim para cá. Pendurei uns alvarás que finalmente foi liberado, a gente está tudo certinho aqui, né? Pendurei ali, aí me sentei ali na porta, peguei minha Bíblia, sério, vamos lá, vamos de novo, né? Porque, afinal de contas, se isso é a vida cristã mesmo, então tá. E aí, o Senhor começou a me trazer algumas coisas à memória, me lembrar de algumas coisas que Ele já fez, como Ele fez. Me lembrou que Ele nem sempre vai fazer da mesma maneira e que provavelmente sempre vai ser de uma forma diferente, porque Ele quer me mostrar diversos aspectos e faces de quem Ele é, de como Ele age comigo como Pai, né? Aí eu lembrei de uma canção, uma música, botei no meu celular para escutar música ali, falou muito comigo, só que na outra música que veio logo em seguida, era uma playlistzinha lá do YouTube, aí foi onde Deus realmente me quebrou, sabe? Me pegou assim e mostrou que de alguma maneira eu tinha esquecido de um aspecto da vida cristã. Não esquecido, mas talvez desconsiderado, ou não sei bem a palavra que eu posso usar, que fala sobre batalha também, né? Na nossa vida cristã nós enfrentamos muitas batalhas, às vezes a gente não considera isso como batalha. Não considera algumas coisas que acontecem como resistência do inimigo, como um ataque, uma retaliação do inimigo, né? Porque afinal de contas tu está servindo a Deus, tu está pregando o Evangelho, tu está falando a verdade, tu está vivendo a vida cristã. E se tem um cara que não está muito contente com esse negócio, ele é um Satanás, né? Ele está sempre pronto para te dar uma rasteira e sempre pronto para querer acabar contigo. E a estratégia que ele usa, isso foi uma coisa que eu aprendi, a estratégia que ele usa é a frustração. Quando tu te frustra, tu fica vulnerável. E aí, ele te ataca com muita força mesmo. E o propósito dele sempre é roubar e descartar, fazer com que tu descarte a tua fé. Que tu coloque Deus em xeque. Que tu questione a Ele, a sabedoria, a soberania, a verdade, a vida, a palavra de Deus. O propósito de Satanás sempre é esse. Ele sempre vai querer mostrar para ti que Deus não é Deus. Só que nós não podemos esquecer que Satanás é mentiroso. Ele não consegue falar a verdade, porque a essência dele é mentira. Assim como Deus não pode mentir, Satanás não pode falar a verdade. Então, quando ele fala todas essas coisas para ti, tu precisa ficar atento porque é mentira. Me veio, ali, meditando o Senhor, me veio uma imagem de um filme na mente. Não sei se vocês já olharam um filme antigo, O Resgate do Soldado Ryan. Já olharam, provavelmente. Tem uma cena, quando eles estão invadindo, então foi ali, conta uma história de um resgate de um soldado, mas o filme inicia com eles mostrando a invasão da Normandia, quando as forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial invadiram aquela região para conseguir, a partir dali, tomar território dos nazistas e, no fim, conseguir vencer a guerra. Só que foi chamado, o Dia D, foi uma batalha terrível, muitas mortes. E aí tem uma cena, eles abriam eram umas embarcações que eles abriam, e os soldados eles saíam pelo mar e entravam na praia. O problema é que acima do nível deles estavam os nazistas com as metralhadoras, e eles iam atirando e aqueles soldados simplesmente iam caindo, né? Parecia dominó, porque eles estavam numa posição muito privilegiada. Mas como tinha muita tropa, eles conseguiram vencer. Mas teve uma cena que me chamou a atenção. Um soldado, ele entrou, ele passou por todo aquele tiroteio, aquela coisa, gente caindo de um lado, gente caindo do outro, e ele entra numa trincheira, consegue se entrincheirar num lugar, e ele pega o fuzil, quando ele levanta para dar um tiro, toma um tiro no capacete, bem no meio da testa.
Bom! Bem no meio da testa o tiro dele, que ele tomou. Mas não morreu. Não morreu. E aí é que está a questão. Ele pega, tira o capacete e olha para o tiro que tomou e nisso ele toma outro. No meio da testa, no mesmo lugar. Aí, logicamente, ele cai morto. Sabe, o diabo ele sempre questiona a nossa salvação, o capacete da nossa salvação, que está lá na armadura de Deus. Ele quer questionar a nossa fé, ele quer nos fazer com que a gente questione a Deus para que a gente tire o capacete. Quando a gente tira o capacete, ele acerta um tiro bem certeiro e ele te derruba. Paulo ele diz que nós não podemos ignorar os desígnios do diabo. Ele é um inimigo que está vencido, na verdade. Ele está vencido, ele está debaixo. Jesus ele despojou ele a vergonha, fala em Colossenses. Mas ele continua dando os pulos dele. E o objetivo dele é tirar e roubar a nossa fé, para que a gente não continue fazendo o que nós somos chamados a fazer. E no meio disso tudo, Romanos 1,17, tu pode colocar aqui, faz favor, no meio disso tudo, desses cenários, eu só pintei alguns cenários aqui, mas quantos outros? Quantas vezes a gente luta com uma enfermidade e ora e não vem cura? Me marcou muito há uns anos atrás, tinha uma irmã entre nós com câncer, a gente orou, ela não foi curada, Deus levou ela. Na mesma ocasião, Deus faz um milagre numa mulher aí, famosa no Brasil, tira ela do leito de morte. A mulher era ímpia, promíscua, salvou ela, ela confessou a fé dela depois, hoje está aí na mídia de novo, fazendo umas barbaridades de novo. Bom, é ela e Deus. Mas são coisas que a gente não entende. Por quê? E talvez nunca vai entender. Por que comigo tem que ser assim, com o meu irmão ali do lado é tão melhor, aparentemente? Por que eu tenho que ralar tanto para conseguir alguma coisa e o outro, tudo cai na mão? Sei. Quantos cenários que a gente poderia pintar aqui que fazem parte da vida cristã. Eu quero frisar isso, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente fica... o que aconteceu comigo essa semana, Eu fiquei derrotado. Eu me senti derrotado. Eu me senti o soldado que tomou um tiro no meio da testa. Graças a Deus, pela misericórdia dele, é que a gente tem segunda chance, ainda que eu tomei um tiro, eu não morri. Mas ele usou isso para me ajudar, Oi? Só para dizer, mas tu sabe que tu é mais do que vencedor. Sim, lógico. E no meio de tudo isso é aí que eu quero chegar, No meio de todos esses cenários nós somos mais que vencedores, E uma das coisas que ficou muito claro para mim, Romanos 1,17 fala porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito, justa. Como a gente pode ser tão louco de viver essa vidinha cristã aí? Você já deve ter ouvido pregações onde o Evangelho, ou melhor, a vida cristã é uma coisa maravilhosa, que nada dá errado. E a gente sabe que na prática isso é mentira. É mentira. Porque se tudo que a gente quisesse acontecesse, não precisaria de fé. Às vezes a gente confunde as coisas. A gente confunde a nossa vontade com a fé. Nossa vontade é uma coisa, viver por fé é outra. E Deus não tem obrigação nenhuma de fazer a nossa vontade. Nenhuma. Afinal, ele ainda, por mais que a gente ache que algumas coisas são injustas, ele vê o que nós não conseguimos ver. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida são para nos guardar, nos proteger, nos curar, nos limpar. E muitas vezes a gente não consegue ver isso. 2 Coríntios 4,18, pode colocar ali para mim, fala justamente sobre isso. Como nós devemos viver. Isso. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Na escola, a gente gastou um tempo falando sobre esse versículo, mostrando que Deus ele está num nível eterno, invisível e eterno, onde tudo já está concluído, tudo está feito, tudo é como é. Tudo está definido, de eternidade a eternidade. Nós vivemos um outro nível, que nós estamos nos tornando, nós estamos vendo as coisas acontecer, as coisas acontecem conosco, coisas ruins acontecem conosco, coisas boas acontecem conosco, vitórias, derrotas, né? Tristezas, alegrias, é no nível que nós vivemos. E nesse nível que nós vivemos, nós temos que viver pela fé. É fixando os nossos olhos naquilo que nós não conseguimos ver, mas com uma certeza de que existe, de que elas existem. Eu me dei conta essa semana que eu me importo muito com as coisas. Eu sofro muito com as coisas. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, vida leva, sabe? Não é isso que eu estou falando que a gente tem que fazer, tá? Mas às vezes, a gente fica sofrendo, e eu sou muito assim por alguma coisa que não está, ou não aconteceu, ou não tem, ou não foi como tu queria, mas em algum momento vai ser, vai acontecer, vai mudar, vai se resolver, Deus é Deus, e Ele faz na hora que Ele quiser fazer, ponto. Mas a gente fica sofrendo porque a gente não vê. Essa semana eu não vi. Mas Deus é Deus e Ele sabe do que eu estou falando, da necessidade que se tem, e então o que eu preciso fazer pela fé é entender que no momento certo a coisa vai acontecer. No momento certo vai estar tudo resolvido, no momento certo vai estar tudo concluído, vai ser aquela história que a gente sempre fala, um dia a gente vai rir disso tudo, né? Tem coisa que a gente fica a vida inteira esperando para rir. Mas uma garantia a gente tem, que na eternidade a gente vai rir disso tudo. Amém? A gente vai se alegrar com tudo e vai olhar para trás e dizer, nossa, como fui infantil, como fui ingênuo, como fui pequeno, como fui ingrato muitas vezes, né? Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Isso é uma promessa de Deus. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Tu já sentiu isso alguma vez na tua vida? A Bárbara brinca comigo que às vezes eu digo assim, sim ou não? Sim. Tu sentiu isso essa semana na tua vida? Na semana passada? Sim. Sabe, tem semanas que a gente sente, já tem dias que a gente sente exatamente isso, essa restauração. Somos saciados. E aí a gente entra numa estação que parece que nada acontece. É uma outra estação. Eu brinquei antes do inverno, né? Inverno é uma estação xaropinha, né? É frio, pouco dia de sol, bastante chuva, aquela coisa toda, né? Mas a gente sabe que depois do inverno vem o quê? Primavera, que para mim é a estação que eu mais gosto do ano. A mais linda do ano, as flores começam a aparecer, aquele cheiro de flor começa a voltar no ar, os dias ficam mais longos, o sol brilha com mais força, não com tanta para te queimar, mas já está bem agradável, né? A primavera é maravilhosa, mas para chegar lá a gente tem que passar pelo inverno. E isso se repete ano após ano após ano, enquanto que a gente viver. Gente, eu, na verdade, penso que não deveria ser assim, né? Mas não fui eu que criei esse negócio todo, não criei mundo, não criei tudo, né? E Deus é Deus. Mas o que é verdade é que nós vamos na nossa vida viver todas as estações várias vezes. Essa é a verdade. A gente às vezes pensa que à medida que a gente vai crescendo como cristão, como vivendo a vida cristã, a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais experiência, que as coisas vão se tornar mais fáceis. E não é assim que acontece, né?
elas não se tornam mais fáceis. Elas continuam difíceis. Porque a gente está vivendo num ambiente de um mundo caído. Onde existe o pecado, onde existe a dor, a injustiça, a mentira, né, a traição. A gente está no meio, inserido nisso tudo. E no meio disso tudo nós somos chamados a viver por fé em um Deus que restaura os exaustos e sacia os enfraquecidos. Romanos 8, 29. Desculpa, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu aprendi com o Jerry que existe uma palavra do grego que é ágapo, no que diz respeito ao amor, e esse versículo fica melhor escrito no português dessa maneira: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles a quem Ele ama. Para mim, quando eu entendi isso, mudou muito, porque muitas vezes, quando as coisas não cooperavam para o meu bem, o que eu concluía era que eu não amava a Deus o suficiente. Por isso que não estava cooperando para o meu bem. Mas quando eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem Deus ama, bom, então eu sei que todas as coisas que acontecem na minha vida cooperam para o meu bem. Eu preciso ser lembrado disso muitas vezes. Essa semana a Bárbara teve que me lembrar, rolou um estresse lá em casa, né? Ainda bem que ela é pequena, mas ela é muito mais forte que eu em muitas coisas e ela me colocou no meu devido lugar, né? É isso mesmo, gente, eu sou assim. Às vezes eu saio da casinha. E daí ela me ajudou me lembrando e eu consegui começar, voltei a lembrar de que Deus continuava me amando independente se a coisa que eu precisava que acontecesse tivesse acontecido ou não. Que é uma necessidade, né? E Deus continua me amando, então todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo que está acontecendo na tua vida está cooperando para o teu bem. Aquilo que tu não entende está cooperando para o teu bem. Aquilo que tu acha que é injusto, se tu realmente crer nesse Deus que sacia aqueles que estão sedentos, que cura a alma do aflito, então tu vai entender que Ele está cooperando para o teu bem. Ele está agindo e cooperando para o teu bem. Sabe, gente, às vezes a gente faz muitos planos, a gente idealiza coisas. O ano passado eu tive uma experiência com isso. Em outubro, no feriado de 2 de outubro, a gente tinha combinado, era um dia muito, estava previsto um final de semana muito bonito, então a gente tinha combinado já entre alguns irmãos de ficar aqui no sítio depois do culto, assim, passar o dia aqui, altos assim, projetos feitos. Aí, sábado de meio-dia, sábado de manhã, acordei super bem, sábado de meio-dia me deu uma dor de barriga. Aí eu disse, só o que me falta agora, pegar uma virose e não poder ir para o sítio amanhã, né? Aí, à meia-noite, eu descobri que eu estava com apendicite. Aí, domingo, eu passei o dia inteiro, lindo domingo, deitado no hospital, esperando um leito para eles abrirem a minha barriga no outro dia. Deu tudo errado, gente. Tudo errado. Pô, eu tinha planejado estar aqui, ia ser legal, porque a gente ia comer churrasco. É um negócio assim meio escasso hoje em dia, mas ia comer churrasco aquele dia. E aí, não deu certo. Mas todas as coisas estavam cooperando para o meu bem. Não tinha leito para fazer cirurgia. Aí, no domingo de tarde, abri um leito. Já tinha me avisado que talvez iam ter que me mandar lá para não sei que conchinchina lá. Aí abriu um leito aqui em Taquara. Segunda-feira, era 11h30, eu já tinha feito a cirurgia. 36 horas depois que eu descobri que tinha apendicite, já tive pelo SUS, gente. Pelo SUS. Eu consegui fazer a cirurgia em 36 horas. Isso não é normal. O que aconteceu? Todas as coisas estavam cooperando para o bem daquele a quem Deus ama. E no meio daquele processo todo, foi muito diferente dessa semana. Eu não pedi a paz, não questionei Deus, me senti tranquilo, estava tudo certo, não briguei, eu nem chorei naquela. Às vezes eu choro de indignação. Na semana eu chorei de indignação.
admiração. Né? E naquele dia não. Aí abriram minha barriga, tiraram aquele negócio que aparentemente não serve para nada. Só para doer. E Deus foi tão bom ainda que nem doeu tanto. Foi só aquela primeira pegada e depois ficou tudo certo. E um último versículo, irmãos. 2 Coríntios. Não, perdão, não é. Acho que eu nem anotei. 1 João. Eu não lembro agora sempre, eu posso depois ver a referência, mas é ali quando João está falando sobre os pais, os filhinhos, e aí João ele diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 3, alguma coisa, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, o Senhor me lembrou disso essa semana também. Porque o mundo que nos cerca é muito cruel, gente. A gente tem estudado aqui o livro de Daniel, e vocês têm visto como esse espírito do anticristo ele tem se movido durante os séculos, né? E ele chega aos nossos dias e ele tem a mesma força, a mesma violência, a mesma arrogância, o mesmo tipo de forma de agir. Ele quer destruição, ele quer adoração, ele quer todo mundo prostrado aos seus pés de uma maneira, né, com dor, com força, impondo isso. É o mesmo Espírito que está agindo nos nossos dias, que nos cerca e faz muitas coisas acontecer dentro desse contexto que nós estamos inseridos. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, mesmo quando as coisas dão errado, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo quando aquele sonho, aquele projeto é frustrado, aquela situação o desfecho de determinadas coisas não é como tu gostaria que fosse, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. E isso ninguém pode nos tirar. Ninguém é capaz de nos tirar. Então, gente, vida cristã é difícil mesmo. E se a gente convidar alguém para embarcar nessa vida, sem dizer que é difícil, a gente está cometendo um grande equívoco. Porque eu ouvi muitas pessoas dizendo assim: poxa, depois que eu me converti, parece que as coisas ficaram piores. Claro, antes tu não tinha resistência. Antes não tinha ninguém tentando te arrebentar, te matar. Não tinha ninguém querendo tirar tua alegria, não tinha ninguém querendo tirar tua paz, né? Mesmo que tu não tinha alegria, não tinha paz, não tinha coisa nenhuma, mas tu não lembra mais disso, né? Agora tem alguém ali lutando contra ti. Mas a promessa e a palavra do Senhor é que dentro de muito pouco tempo esse inimigo vai estar debaixo dos nossos pés. Romanos 16, né? Em breve esse inimigo vai estar debaixo dos nossos pés. Até lá nós continuamos vivendo por fé, crendo no Deus que é Deus, entendendo que nós não somos Deus, que nós somos filhos dele e que ele faz as coisas como ele quer fazer e não do nosso jeito. Amém? Então, gente, eu só queria compartilhar, foi talvez mais um testemunho do que uma pregação, e eu queria compartilhar isso com vocês. E agora eu queria ter um tempo para colocar a música que Deus falou comigo, e queria te pedir que se tu quiser fechar teus olhos, se quiser ouvir essa canção, pensar um pouquinho naquilo que está ocorrendo na tua vida hoje, talvez as tuas batalhas, as tuas lutas, os teus porquês, né? Como a gente gosta de dizer: Deus, por quê? Por quê, Deus? Deus, por quê? Né? Isso é muito natural, a gente faz isso mesmo, e fica tranquilo porque Deus entende, tá? Deus não vai te destruir porque tu pergunta para Ele por quê, porque tu não entendeu. Né? E uma das orações que eu tenho feito: Deus, se tu quer falar comigo, fala do jeito que eu entendo, porque eu não estou entendendo quando tu fala. E eu sei que Ele me entende. Né? Então, eu tenho orado bem isso: Deus, eu quero que tu fale comigo, eu preciso que tu fale comigo, mas não adianta falar em enigma, não. Se falar em enigma, eu não vou fazer nada, vou ficar parado onde eu estou, não me movo para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Enquanto que eu não entender que tu falou e falou mesmo, acabou. E eu sei que Ele me entende. Eu sei que Ele vai falar de um jeito que eu entenda, para que eu possa me mover todos os dias mais um dia. Né? Todos os dias é liberada uma graça sobre a nossa vida, que é necessária para aquele dia.
no outro dia é liberada outra porção que é necessária para mais um dia. E assim a gente vai vivendo, um dia de cada vez, com esperança, com certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Só o último pensamento, depois a gente vai orar e vai escutar a música. Uma outra imagem de um filme veio à minha memória na sexta. Não sei quantos aqui já olharam o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, se não me engano é o título. Está na Netflix. E uma cena que me comoveu demais, gente. Eu achei o filme fantástico, a maneira que fizeram, as colocações, como fizeram o enredo, eu achei muito bom. Mas uma cena que me comoveu muito, foi a última cena do filme. Paulo, ele passou por tudo que passou, sabe? E ele já estava ali, dava para ver que ele estava um bom tempo preso, e a gente tem aquela imagem romântica de Paulo preso. Não, ele estava preso num lugar muito ruim. Tá? Era onde os prisioneiros eram colocados, onde os inimigos de Nero eram colocados. Então ele estava num lugar terrível, horrível. E aí, naqueles últimos anos da vida dele, ele escreveu as cartas, muitas coisas que a gente vive hoje é por causa do apóstolo Paulo. E a última cena do filme, ele é decapitado. Mas o que me chamou a atenção, o que me comoveu, foi o jeito que eles conseguiram descrever isso. Tinha lá o suporte, onde era colocada a cabeça do prisioneiro, né? E aí vinha o cara com a espada por trás e cortava. E eu sempre tinha uma coisa, porque eu tinha visto isso quando criança, na escolinha, que era um cepo de madeira que o cara ficava te segurando, tu meio esperneando, e o cara ia lá e te cortava, né? E me chamou a atenção o que aconteceu com Paulo. Ele descansou a cabeça dele. Não foi um cepo de madeira, foi uma coisa um pouco mais diferente, né? Ele descansou a cabeça. Veio esse sentimento no meu coração, ele descansou a cabeça. Estou indo para casa. Né? Ele descansou. Ele colocou ali aquela cabeça assim. Combati o bom combate. Encerrei carreira. Guardei a fé. Sabe? A gente está num combate, gente. Um combate violento. Não contra pessoas, mas contra o diabo mesmo, seus demônios. Mas do nosso lado, ou melhor, nós estamos nas fileiras do exército que é vencedor. Aquilo que o Xandro lembrou antes, nós somos mais do que vencedores. Em tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O nosso general é Cristo. Ele nos chama a seguir nas fileiras dele, que são fileiras de vitória. Isso não quer dizer que nós vamos passar por dificuldade. Jesus teve que passar pela cruz. E nós temos que passar muitas vezes a nossa vida naquela cruz. Né? Mas assim como Paulo descansou, eu tenho uma convicção de que todos nós vamos continuar vivendo a vida cristã com fé, e um dia nós vamos descansar nos braços do Pai. Eu sinceramente espero que não tenha que ser decapitado para isso, tá? Mas foi a história de Paulo. Mas cada um tem a sua história. Cada um de nós tem a sua história e vai viver essa história. E o que eu aprendi essa semana que talvez Deus me lembrou, né? É que quando as coisas são como eu quero, Ele é Deus. Quando as coisas não são como eu quero, Ele continua sendo Deus. Quando as coisas estão no controle, Ele é Deus. E quando as coisas fogem totalmente do controle, Ele continua sendo Deus que continua no controle. Amém, irmãos?